tudo da mesma família, não? Da mesma família. Quase a mesma coisa. Com o pastor Messias. Ontem nós aprendemos outra grande parte com o pastor Jander Magalhães. E hoje nós vamos aprender na instrumentalidade do servo de Deus, pastor Yosef Akiva, que já está com a palavra. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Desejo que... Já está na minha regulagem de altura? Eu recebo a profecia, né? Me ajudem. Quero expor a esperança de que a paz de Jesus esteja ardendo em seu coração. Sempre uma alegria voltar a esta casa, pelo qual tenho profundo respeito e reverência. Uma das tantas que Deus me proporcionou, fazer grandes amigos, pessoas pelo qual tenho grande admiração. Eu tenho ciência da minha responsabilidade, que me foi dada, e pretendo ser preciso na explanação daquilo que Deus colocou no meu coração. Cumprimentando também cada obreiro, pastor que aqui está, desde o pastor presidente, pastor Eliseu, que é muito respeitado no Brasil. Eu botei uma foto com o senhor, não sei se o senhor lembra uma foto que eu tirei com o senhor. Lembra, pastor Marcos, disso? Eu tirei uma foto com ele, eu estava começando no Instagram, vou botar uma foto do pastor Eliseu para dar um ibope para mim. Mas deu um ibope, até hoje o povo fala: rapaz, você teve com o pastor Eliseu de estilo, assim, se não fosse a foto eles não acreditavam, viu, pastor? E eu tenho um grande apreço. E eu quero convidar os irmãos, por gentileza, aqueles que tiverem um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Todo conhecimento possível da vida já está embutido na mente humana. A grande questão é que nós não temos acesso a esse conhecimento que está dentro de nós. Quando Deus fez o primeiro homem, toda a palavra hoje que você tem na mão estava embutido dentro dele. Quando Adão desobedeceu a Deus e pecou, essa palavra saiu de dentro dele, passou a não existir mais dentro do homem. Desde então a gente anda com ela debaixo do braço. Desde então a gente guarda ela escrita em papéis. E já foi escrita em pedra, em madeira, em pergaminho. Mas o grande desafio é fazer o que está aqui no papel voltar a existir dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus tem um papel fundamental, único no culto. Ela tem a incumbência, a responsabilidade desafiadora de tirar do que está escrito aqui nesse papel e passar a colocar dentro de nós para ter vida. Só o que está escrito no papel não tem vida. Só vai ter vida quando a gente viver o que está escrito no papel dentro de nós. João capítulo 4, por gentileza, texto bem conhecido. Vamos ler o que está escrito no versículo 39, 40, 41 e 42. Assim está escrito: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra,
E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Olhos fechados. Baruch et Adonai ha-mevorav leolam vaed, Baruch Hashem kavol malchuto leolam vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Por isso, Senhor Deus, te pedimos, exorta, ensina e edifica. E que ninguém saia daqui nesta noite, desta casa, da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui diferentes, melhores, pela sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para a sua honra e glória. Amém. Em relação ao mundo que vivemos, eu acho, sem dúvida nenhuma, e é uma opinião coerente minha, que é uma contradição existencial o mundo, o planeta em que vivemos, se chamar como se chama, planeta Terra. Mesmo porque esse planeta deveria se chamar planeta Água. 2/3 da composição deste planeta é água. E desses 2/3, senhoras e senhores, muitos de vocês estudiosos sabem, eu sou apenas um leigo. E desses 2/3, menos de 10% da água existente no mundo é própria para consumo, nós chamamos de potável, e não necessariamente doce. A regra se segue em todas as esferas de existência. Não é só o planeta que tem grande parte da sua composição feita de água. Não. Nós em si mesmos temos a maior parte da nossa composição corpórea, da nossa matéria, composta de água. Alguém pode ter 2 metros de altura, mas se tomar uma descarga elétrica, daquelas bem poderosas, se um raio cair na cabeça dele, acredite, esse homem de 2 metros vai ficar com menos de 1 de altura. Porque o impacto, o choque, vai evaporar grande parte do corpo. Que eu ouvi dizer que é mais de que 60% de água. Então, se este elemento chamado água é tão importante na própria existência, não só do planeta, mas de nós também, temos que entender que podemos viver neste mundo sem muitas coisas, e há quem diga que aguentamos muito tempo até sem comer, mas dificilmente vamos viver sem água, porque a água vai fazer parte da nossa necessidade primária. Gente não vive sem água, é impossível. Alguém está dizendo, esse pregador é doido. O que ele está falando? Estou falando exatamente do texto que nós lemos. Jesus está atravessando uma terra que não é o Amazonas, que não é o Brasil. Capítulo 4 de João começa dando uma informação precisa. Jesus está atravessando uma região desértica. São terras inabitadas, quase inabitadas há 2000 anos atrás. Terras que receberam o seu nome há 4000 anos atrás, 2000 anos antes de Cristo. Terras que receberam o nome de Sicar. Essas terras foram dadas de Jacó. O nome dessa terra foi dada por Jacó, um dos patriarcas, pais da fé do povo hebreu. Jacó é o terceiro na sucessão patriarcal. Abraão é o primeiro, Isaac é o segundo,
Yaakov Avinu é o terceiro nome que incoerentemente, equivocadamente, alguém diz que quer dizer trapaceiro. Mentira, Jacó quer dizer aquele que agarra. Este patriarca Jacó, vivendo em dias remotos, 2000 antes de Cristo, 4000 para nós hoje, em um momento de profunda escassez da sua vida, teve uma ideia genial: cavar um poço no deserto. Eu não sei se isso é genial. Eu poderia chamar isso de intrigante. Eu poderia dizer muito mais do que isso. Poço, para mim, representa atitude de fé. Porque você pode cavar um poço e você vai gastar tempo, você vai gastar esforço, energia. Mas uma coisa é certa: você nunca vai ter certeza se ali tem água. Você também não sabe a hora que você vai encontrar água. Então, poço para mim é atitude de fé. Porque você está em busca de algo que você acredita que existe e que não vai ser fácil encontrar. Aleluia. Mas que você, pela fé, não vai desistir enquanto não encontrar. Aliás, como eu não estou pregando para as paredes, cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem a sua trajetória de experiências, a sua jornada, a sua passagem por essa vida. E uma coisa será marcante na vida de todos nós: durante toda a nossa existência, nascemos para cavar poços. Alguns começam e não terminam, outros ficam murmurando, dizendo: a terra é muito dura, não vou nem tentar. Sabe por quê? A gente cava poço só por uma coisa: porque a gente precisa encontrar água. Eu vou dizer de novo: não foi você que quis vir aqui, foi alguém muito maior do que você que te enviou. Sabe por quê? Porque esse alguém conhece a sua necessidade mais profunda e mais remota. Porque esse alguém conhece cada sede que existe dentro da sua alma. Porque esse alguém sabe o tamanho da língua que está para fora cansado. Eu estou falando com pessoas cansadas. Alguém que entrou aqui dizendo: fazem 10 anos que eu estou cavando esse poço porque eu acredito que meu marido vai converter. Fazem 20 anos que eu estou cavando esse poço porque Deus me disse que um dia eu vou encontrar água e a minha necessidade vai ser suprida. Eu vou lhe dizer, e talvez você possa até me achar esquisito, mas eu vou dizer, corroborado de uma palavra profética: não pare, não desista de cavar o poço. O meu Senhor está dizendo para uma parte dessa igreja: você vai encontrar água no primeiro semestre de 2014. O esforço que você está tendo para cavar esse poço, só você sabe. Porque não aparece ninguém para te ajudar. Porque não aparece ninguém para te dizer: continua cavando, continua cavando. Muito pelo contrário, está cheio de Tobias e Sambalá dizendo para você: isso aí não vai dar certo, abandona esse poço. E o meu Senhor, aleluia, o mesmo que de forma misteriosa impeliu Jacó a não desistir, está lhe dizendo aqui nessa noite: não desista de cavar. Não pare de cavar este poço. Alguém está te dizendo: vai demorar para encontrar água. Não importa quanto tempo, o que importa é que você vai encontrar a tão fundamental água que vai saciar a sua sede. Quantos estão com sede aqui nessa noite? Levante a mão. Uma força misteriosa que nós chamamos de Espírito Santo. Essa coisa que diz para o rio: segue a trilha e vai ao encontro de algo maior que você. Todo rio, de forma misteriosa, traça o seu caminho nas veredas da terra, enfrenta as montanhas, as subidas, as descidas, todos os rios, porque existe algo misterioso que diz para o rio:
você precisa encontrar algo maior que você. Todo rio corre em direção do mar. Ele pode estar distante o que for, mas ele sabe que uma hora ele vai encontrar o mar. Quando ele nasce é um riachinho. Pode ser que quando ele encontre o mar seja largo e profundo. Não importa. O que importa é que ele sabe que uma hora ele vai encontrar algo maior do que ele. Essa força misteriosa que deve ter impelido Jacó a chegar nas terras de Sicar há 4.000 anos atrás. E no meio do nada, sem tecnologia nenhuma, começar a cavar um poço. A vitória que aquele poço trouxe para Jacó é tão marcante que ele está lá até hoje, no meio do nada. E todos os seres humanos que passaram ou não passaram por ali, sabem que ali o patriarca Jacó esteve. E aquele poço, aleluia, é muito mais do que um poço. Aquele poço é um troféu. Aquele poço é um altar. Muito mais do que isso. Aquele poço é um marco. Aquele poço é um marco na história de um homem que não desistiu em meio aos contratempos. Se você é daqueles que desiste em meio aos contratempos, é porque você não está pronto e preparado para cavar poço. E quem não estiver pronto e preparado para cavar poço, vai morrer de sede. Porque nem toda água vai brotar da pedra para você. Por isso, esse plano, esse projeto que Deus colocou no seu ser, dentro da sua mente, no seu coração, é o seu poço. Não desiste dele. Não desiste dele, não desiste dele, não desiste desse negócio. Aquele marco permaneceu, ultrapassou o tempo. É maior do que os altares que Abraão edificou, que Gideão edificou, que nem existem mais. Mas o poço está lá até hoje. E 2.000 anos depois, aquelas terras deixaram de se chamar Sicar e passaram a se chamar Samaria. Eu gostaria de me apegar nesse detalhe, senhoras e senhores, de profunda significância bíblica. Jesus está a 2.000 anos de Jacó e 2.000 anos de nós. Então quer dizer que Jacó está 4. 1.000 anos antes de Jesus nascer, redobre sua atenção, por favor. O país, composto de 12 tribos, chamado Israel, está prestes a se romper. Estou explicando sobre Samaria. Está prestes a se romper. O país era um só, chamava-se Israel. A capital era uma só, chamava-se Jerusalém. A fé era uma só, era o judaísmo. A adoração era feita num lugar só, no Monte Moriá, no templo que Davi projetou, que Salomão construiu, 1.000 anos antes de Jesus nascer. Quando Salomão morre, aproximadamente 900 anos antes de Jesus nascer, o país racha. E agora não é só mais um país, para você entender, e daqui a 20 minutos eu começo a mensagem. Agora não é só mais um país, o país agora tem 2 nomes, são co-irmãos. O reino do sul passou a se chamar Judá, ficou a maior tribo, Judá, e a menor, Benjamim. Mas o reino do sul, que é o remanescente da fé pura, permaneceu-se com a sua capital chamada Jerusalém, decorrente também do templo central que Deus havia mandado fazer em Jerusalém. O reino do norte passou a se chamar Israel e fundou uma nova capital, chamada Samaria. Qual o problema nisso? Nenhum. Estão interligados, são co-irmãos, é o mesmo sangue, é o mesmo patriarca, é a mesma fé, quase a mesma fé. O problema é que a Bíblia diz que judeus, por isso da tribo de Judá sul, e samaritanos do norte, não se falavam nos dias de Jesus. Isso quer dizer então que judeus e samaritanos não se falam há 1000 anos. Que rixa que é tão poderosa, que rixa que é tão significativa, capaz de dividir povos, irmãos,
por 1000 anos. Olha, a rixa é uma só. É que os samaritanos, senhoras e senhores, construiu em Samaria um templo que era cópia do templo de Salomão no sul. Tá, pastor, e aí, qual o problema? O problema é um só. Deus disse que não era para existir cópia desse templo em lugar nenhum. Nem em Samaria, nem em Nova York, nem em São Paulo no Brás, nem em lugar nenhum. Está escrito na Bíblia que em nenhum lugar do mundo se poderia ter uma cópia do templo santuário que estava em Jerusalém. Ora, quando os samaritanos copiam o templo de Deus, o espírito do diabo entra neles. Por quê? Porque desde que o diabo é diabo, a essência dele é copiar Deus. Desde os sacrifícios afro de animais, que copiam o sacrifício do Antigo Testamento, desde tudo, o diabo imita Deus. Por quê? Porque o diabo queria ser Deus. Então, pelo fato dos samaritanos terem edificado aqui no norte um santuário que era a cópia exata do templo do sul, agora os samaritanos se passam julgadores da verdade, ou seja, agora eles acham que Deus só está com eles e não está mais com os do sul. Isso gerou uma crise diplomática profunda entre os dois povos, que não se falavam mais. Os judeus consideravam os samaritanos pior do que os ímpios. Não é assim, pastor Eliseu? Judeu falava com endemoniado, mas não dirigia a palavra com o samaritano. Por quê? Porque para o judeu, o samaritano é muito mais do que um ímpio, é um traidor, é um blasfemo, é alguém que conhece a palavra, mas é desviado dela. Por quê? Porque os samaritanos não só construíram o templo, mas levantaram outra dinastia sacerdotal, paralela de Levi, e Deus disse, será só os da tribo de Levi, mas os samaritanos dizem, problema no que Deus disse, eu não quero saber, eu vou fazer do jeito que dá para nós fazer. E olhe bem para mim, para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que tem algumas coisas na nossa vida que a gente pode fazer do nosso jeito, mas tem outras que tem que ser do jeito de Deus e acabou e pronto. E as coisas que Deus diz, não mexe, não pode ser de outro jeito, tem que ser desse jeito, ninguém no mundo tem autoridade para mudar. Aleluia. Logo, essa rixa dura 1000 anos. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus, judeu, rabino credenciado, formado legalmente, no templo do sul, de uma escola rabínica do sul, nascido no sul. Esse Jesus agora vai para o território proibido de Samaria. Ele precisa atravessar Samaria para chegar na Galileia. Veja o capítulo 4 na cabeça, em casa você lê. Então a Bíblia diz que Jesus se retira e vai em direção da Galileia, e para isso ele tem que passar em uma província, nem chamava de cidade, província, chamada Samaria. E aquilo, ouça bem, essa postura de Jesus, de ter que atravessar por Samaria, é uma lição que ele está dando para mim e para você. Que se nós temos um objetivo de chegar na Galileia, e se nesse caminho tiver uma Samaria, não interessa. Se essa Samaria, aleluia, é um desafio para a gente chegar dentro dos nossos propósitos, não importa. O que importa é que nós vamos atravessar esse desafio e vamos conseguir chegar onde temos que chegar. Vou dizer de novo, estamos em uma semana profética para o ano. Existe um propósito, um caminho traçado de Deus para você em 2014. No meio dessa trajetória vai haver uma Samaria desafiadora. Não pode recuar. Encara essa Samaria, atravessa ela, porque depois de você atravessar em Samaria, você vai chegar onde Deus determinou que você chegue. Agora tem gente aqui que vai se esquecer. E quando ouvir dizer que vai ter que atravessar no desafio de Samaria, ele vai recuar. Dia desse eu estava no avião
e eu mexo muito pouco em internet, eu não gosto de internet, porque a internet é terra sem lei. Mas o Espírito Santo me imbuiu, me impeliu a uma frase que bateu dentro de mim e imediatamente eu postei. É uma saga que todos nós temos na vida. É uma saga logística dentro de nós mesmos. Eu escrevi assim: construindo caminhos, trilhas, para chegar nos vilarejos mais distantes da minha alma. Virei filósofo, poeta, porque eu descobri, quando olhei para dentro de mim, que ainda existiam uns cantinhos, umas vilinhas dentro de mim que precisavam da visitação. Sabe aquelas vilinhas que a eletricidade não chega, que não tem água? Sabe aquelas vilinhas que ninguém quer ir? Sabe? Aquelas Samarias que o seu melhor amigo não tem acesso, que você não teve coragem de contar para sua esposa. Sabe aquelas vilinhas de Samaria que a gente não investe, que a gente abandona, que a gente entrega ao acaso, ao destino. Eu desafiei-me a mim mesmo a chegar lá. Mas logisticamente a minha alma dizia: não tem estrada para chegar lá, porque ela sabia que eu não podia chegar lá. Porque quando a gente chega na vilinha, a gente está desabituado com a vida que a gente vive aqui na cidade. Então, o nosso conforto de onde estamos, o nosso conforto de avanço espiritual que temos, desaprova o teste dos vilarejos. Alguém me entende? Ou não? Não, né? Eu acho que eu falei algo muito alto, né? Deixa eu então abaixar um pouco. Existe uma Samaria proibida dentro de cada um de nós. E Jesus está profundamente interessado em dar uma passada por ela. Aquele trauma de 1993, aquele trauma do tapa na cara que a gente tomou, daquele que falou mal e daquele que nos traiu, a gente exilou no vilarejo de Samaria e tornamos esse vilarejo uma província. Não existe super-homem nem mulher maravilha. A única diferença que existe em nós é por fora, mas aqui por dentro a gente é tudo igual. Não vem me dizer que já chegou luz nos vilarejos escuros lá do cantinho, que até você tem medo de passar nele. Eu estou lhe dizendo que a luz está indo em direção a eles. Jesus vai desbravar os caminhos mais tortuosos. E não importa se você tem 50, 10, 30 ou 2 meses de crente. O que importa é a disposição que você tem para construir um caminho para chegar lá. Jesus vai em direção a Samaria. E eu imagino os discípulos de Jesus dizendo: ah, não, Samaria? Não, você sabe, Jesus, lá tem aquele povo traidor, lá tem aquele povo que não presta, não existe nada bom em Samaria. Mas eu imagino, e é claro que eu estou conjecturando, na coerência dos meus pensamentos, que Jesus deve dizer: vai ser só uma passadinha. E na cabeça dos discípulos, deveria ser uma passadinha de poucas horas, que iria se tornar 2 dias. Às vezes, Jesus fica mais tempo nas nossas Samarias, e a gente acha que ele só vai dar uma passada, mas é ele que sabe o tempo que ele tem que permanecer. Quem quer que eu pare, diga amém.
Arruma o som aqui para esse lado, irmão. Jesus vai em direção do desafio. E quando ele chega ali em Samaria, olhe para cá. Ouça o que eu vou dizer, com todo respeito. Jesus prova, a Bíblia prova para nós, o quanto Jesus era humano. Você me ouviu? Naquela época, depois da sua ressurreição em Assunção, se fundou uma linha cristã herege chamada gnose. Vocês sabem disso. Que diziam que Jesus não era humano, era só divino. Que Jesus, na verdade, era um anjo. Isso é heresia. Diga bem forte comigo. Mais forte. Heresia, porque a Bíblia diz que o verbo, que é o Espírito, se fez carne, matéria. E no capítulo 4, a gente encontra Jesus humano, divino, mas humano, porque a Bíblia diz que quando ele chega nas terras de Sicar, ele se cansa. Ele se cansa, porque não tinha esse ar-condicionado maravilhoso que tem aqui. Ele se cansa, preste atenção, e agora ele procura um poço para suprir a necessidade básica da existência humana. Aí o irmão entendeu a volta toda que eu dei. Quando Jesus olha para o poço, olha bem para mim, e você também olha para um poço, logo no deserto, olhou, encontrou um poço, o que você vai achar? Que lá tem pão? Não, que lá tem. E a necessidade da água no deserto, é claro que é tradicional. Quem cava um poço no deserto, naquelas terras áridas do Oriente Médio, cava não pensando só nele, porque ele não vai existir para sempre, mas o poço vai se ninguém entulhar. Então, todo mundo que bebe daquela água, aleluia, tem a obrigação tradicional e espiritual de bendizer o nome de quem fez aquele poço. Ou seja, quando a pessoa dá a primeira golada na água e mata a sua necessidade, que nós chamamos de sede, ele tem que falar em língua hebraica, uma brahota, uma bênção, abençoando a pessoa que cavou aquele poço, para hoje ele estar usufruindo e bebendo aquela água. Você não entende o que eu disse? Eu estou falando que Jacó foi abençoado por Jesus, e por muitos e muitos que beberam daquela água, que Jacó nem conheceu, que Jacó nem sabia quem era, e que bebem até hoje, e que quando bebem, são obrigados a dizer: bendito seja o homem que cavou esse poço, aleluia, e o Deus que o ajudou a cavar esse poço aqui nesse deserto. É muito forte isso. Jesus encosta no poço e senta. Os discípulos começam tudo a murmurar, dizer: ei, Jesus, aqui, vamos embora, aqui não é lugar da gente parar, isso aqui é território proibido, isso aqui é terra de Sicar, isso aqui é Samaria, vamos fazer o que aqui? Nesse Afeganistão? Vamos embora. E eu imagino que Jesus diz assim, tão apressado, né? Então faz o seguinte: vai até a padaria, vai até a cidade, vai até o mercado, vai buscar comida, porque eu vou ficar aqui na beira desse poço. Eu não quero comida, eu não quero pão, eu quero água. Eu sei que você está imaginando toda a cena aí. Jesus simplesmente dispersa os murmuradores de perto dele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele tinha um encontro marcado ali naquele lugar. É Deus que proporciona os encontros. E tem muita gente
ao seu redor que Jesus precisa dispersar, porque senão ele vai estragar tudo e vai estragar o encontro. Por isso não se assuste, porque nem sempre aqueles que andam conosco acreditam em nós. Aí, para não haver objeção e murmuração, Jesus dispersa eles. É só por um tempo. É porque eles não vão entender o que vai acontecer nesse encontro. Eles vão criticar o que vai acontecer nesse encontro. Eles vão questionar o que vai acontecer nesse encontro, que vai ser no primeiro semestre de 2014. Exatamente na beira do poço que você está cavando. A gente cava poço porque a gente tem alguma necessidade. Ei, com todo o respeito que tenho, somos crentes viciados. Sabia? Pode ligar a televisão em qualquer canal evangélico, pode frequentar qualquer tribuna evangélica, seja pentecostal, neopentecostal ou não pentecostal. Isso daí já impregnou até nos católicos, sejam romanos ou seja aqueles carismáticos. Já virou febre. As pessoas estão sendo atraídas pelas suas necessidades. Olhe bem, a maioria de nós aqui, começando por mim, eu não me excluo, estamos fadados a vir aqui todo dia por causa das nossas necessidades. Você chama isso aqui de igreja, mas isso aqui é um poço que alguém cavou. Bendito seja o primeiro missionário, pregador, pastor que cavou esse poço aqui. Bendito seja ele, bendito seja o nome dele, bendito seja o Deus dele. Sabe por quê? Porque desde que esse poço aqui foi cavado, milhares e milhares de pessoas já beberam dessa água e saciaram a sua sede. Não foi? Eu estou sentindo a presença de Deus. I feel the presence of God here. Por que somos atraídos a estar aqui nessa casa hoje? Por quê? Talvez, se um anjo descesse lá no seu quarto e dissesse assim: hoje, dia 3 de janeiro, você vai na DIG, mas eu já estou lhe avisando, você vai ir e eu não vou lhe dar nada. Talvez a maioria de nós voltaríamos para trás e não viríamos. Mas a gente vem na esperança de beber uma gota d'água, porque somos seres necessitados, cheios de sede, sede emocional, sede financeira e qualquer outra sede que você quiser colocar o nome, escolha, está na mesa. Mas primordialmente viemos porque temos necessidade. Você quer que alguém seja salvo, você quer que Deus abra aquela porta, você quer que Deus faça isso, você quer que Deus faça aquilo. Muito bem, para isso é que existe o poço, para suprir as nossas necessidades, que vamos viver a vida inteira dependendo dessa água. Jesus senta no poço, dispersa os discípulos que vão buscar comida no deserto. Escolhe você, pão ou água? Claro que é água. Mas quando a gente está alienado assim, andando com Jesus, mas pensando na morte da bezerra, até para escolher o que é certo a gente não consegue. Jesus diz: vai buscar pão. Os 12 vão. Ele fica só. A Bíblia é precisa, diz: a hora, que hora? Não, que hora era que a mulher chegou? Hora sexta. Hora sexta, no calendário romano, que esse aqui é um calendário romano, ou é o horário judaico? É judaico, pastor? Obrigado pela ajuda. Hora sexta é meio-dia. Agora, quem é que vai buscar água meio-dia? Meio-dia o sol está aqui na cabeça, irmão. Meio-dia o sol está rachando aqui, ó.
Você já foi lá em Israel? Não. Meio-dia no verão de Israel é 50 graus na sombra. Sabe esse verãozinho michuruca do Rio de Janeiro? Hoje bateu 40, irmão. Eu vim no ar-condicionado no carro ali, todo todo orgulhoso no ar. Quando eu abri a porta ali do carro que eu desci, quase que eu derreti todo. Você imagina quem é que vai pegar água meio-dia, no meio de um deserto? Ninguém vai. Nem os animais vão beber. Não vai ninguém meio-dia. Está doido encarar o calor? Vamos esperar o sol baixar. Mas Jesus senta porque ele sabe que tem alguém que vai vir meio-dia. Aleluia. Geralmente quem vem meio-dia é porque está precisando mais. Geralmente, Fábio, quem vem meio-dia e aceita encarar o calor é porque a necessidade dele é maior do que a dos outros que não vieram. Quem não veio hoje é porque não estava precisando. Porque quem precisa pega o ônibus, vai de bicicleta, vai de pé, vai de helicóptero, dá um jeito e vai. Ele precisa. Quem precisa? Tem alguém que precisa de algo aqui nessa noite? Aí, de forma surpreendente, Jesus senta e pacientemente espera. O encontro está marcado. E não demora muito. Lá no horizonte, que entorta a vista de quem olha, não é o nômade que vem. Um trapo de pessoa vem toda enrolada em pano. Eu não sei se é balde que fala. Eu não sei se é vaso que fala. Você sabe, é alguma coisa para tirar água. Essa pessoa deve ter vindo andando rápido. Rápido. Ela não pode perder tempo, ela tem pressa. A força da necessidade a impulsiona a nem sentir o calor escaldante das areias de Sicar, porque ela tem esperança de encontrar algo que refresque a sede, que transcende a existência material do seu ser. Ela está acostumada a encarar o sol do meio-dia. Quando ela chega perto, ela deve se assustar, porque ela percebe que o homem que está sentado ali não é da área dela. É a indumentária, é a forma da barba. Até na forma da barba dos rabinos da época, dava para se saber de onde ele era. E eu costumo dizer que, além de ruivo, Jesus deveria ter uma barba de ponta, por causa da escola rabínica de onde ele veio, do sul. A escola de Hillel, grande sábio dos seus dias. Então, era só olhar para Jesus e dizer: aquele ali é crente. É lá da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador. Dá para ver, porque é só lá que usa esse cabelo. É só lá que usa esse sapato. É só lá que usa essa gravata. Tem crente que você olha e diz: aquele ali é crente. Está na cara que ele é crente. Eu, por exemplo, sou uma exceção, né? Mas tudo bem. A mulher olha para Jesus e já vê logo que ele é judeu. Ela deve fechar a cara. Por quê? Porque ela já aprendeu que samaritano não fala com judeu. O pai dela, a mãe dela, ensinou a ela que judeu não presta. E ela disse: esse é o conceito, esse é o preconceito que o judeu tem ao meu favor. Então ele pensa algo do judeu e sabe que o judeu pensa algo dele. É uma troca. Então ela já se fecha, se esquiva. E no caso é uma mulher, que a discriminação também existe.
Então, olhe para cá. Estou montando toda a cena para falar uma frase de 10 minutos. Meu jeito assim. O que a mulher faz? Já deve pegar o balde dela e deve, ó. Jesus sentado, ela aqui, ó. Daqui a pouco acontece o improvável. Porque dirigir a palavra a um samaritano, um judeu dirigir a palavra a um samaritano, desonra o judeu. Porque o judeu santo, muito santo, não pode desperdiçar sua palavra santa para alguém tão profano e baixo como o samaritano. Então, é improvável que esse judeu ao menos olhe para ela. Mas é improvável. Mas o que é improvável agora acontece. Alguém muito santo se importa com alguém muito necessitado. Eu estou torcendo para que isso aconteça aqui de novo hoje. Que alguém muito santo e perfeito, aleluia, que está aqui no nosso meio através do Espírito Santo, se importe com alguém muito necessitado como eu e como você é. Que seja improvável, mas que aconteça. Jesus se vira para a mulher, você imagina? O tom de voz, a doçura da colocação. Jesus só era duro com religioso, só dava de frente com fariseu, só dava de frente com sacerdote e escriba. Pecador? Doçura, por causa do interesse de salvar aquela alma. Eu vou dizer, sabe como é que a gente vai ganhar os pecadores? Sendo doce, não é sendo amargo. Se não converter, vai para o inferno, hein? Vai arder lá no inferno e vai ser choro e ranger de dentes. Eu sei, é verdade, mas vai por outro caminho. Depois você fala do inferno. Vai ser melhor. Não tem como as pessoas se apaixonar pelo seu Jesus se elas não se apaixonarem por você primeiro. Não tem como as pessoas gostarem do seu Jesus se você não fizer elas gostarem de você primeiro. Forte isso. Eu nunca vi um crente antipático ganhar alguém. Porque a pessoa diz, se ele já é assim, imagina o Deus dele. Eu nem quero isso. Alguém me ouve e diga amém. Amém. Na doçura da voz, o mestre se direciona para ela e diz o improvável: dá-me de beber. A mulher deve ter se arrepiado toda. Será que eu ouvi isso mesmo? Mas só está eu e ele. Ela olha e se assusta e diz: como pode alguém tão superior como a vossa excelência, a majestade, se dirigir a palavra para mim? João explica lá no capítulo 4. Ela disse isso porque judeus e samaritanos não se falavam. Viu a explicação que eu dei toda? Histórica. Ela se assustou, porque Jesus falou com ela. Ela disse: como pode o senhor falar comigo e está me pedindo água? Jesus disse: se tu soubesses quem te pede. Dá até vontade de chorar. Se tu soubesses quem fala contigo, então era tu que ia pedir para mim água. Podia dar um aleluia. Se tu soubesses quem está falando com você, era você que ia pedir para mim e não eu para você. Vamos abrir um parênteses. A gente vem aqui para pedir água, mas se esquece que maior do que o poço é o dono do poço. Jesus está aqui. E
E faz tempo que Ele quer esse encontro a sós com você. Mas você está vindo aqui para arrumar uma namorada? Você está vindo aqui para arrumar um romance? Você está vindo aqui para resolver o seu problema financeiro no banco? Desculpa, não estou desmerecendo ninguém, mas eu quero lhe dizer, se alguém diz que vai aparecer um dinheiro na sua conta e vai resolver a sua história, eu vou lhe dizer, é difícil, mas se isso acontecer, devolve, porque o dinheiro não é seu. A gente se esquece, porque a gente vem aqui só para beber da água, mas a gente se esquece que o dono do poço está interessado em algo que nós temos. Jesus disse: me dá de beber. Ele está pedindo da água que é dele, porque foi ele que fez Jacó cavar ali. Quando Jesus te der o seu poço, não se esqueça de dar uma parte da sua água para ele. Porque foi ele que te deu esse poço, para você administrar esse poço. Mas o dono do poço é ele. Ele senta naquele poço e diz: se tu soubesse quem fala contigo. E aí, olhe para cá, a regra se repete 2000 anos depois, porque a gente vem para o culto para achar que quem está falando com a gente é o pregador, é o cantor, é o ministro, é fulano, é beltrano, esse canto. O pastor tal, o pastor tal. Não é homem que fala contigo. Quem me trouxe aqui hoje é muito maior do que eu. Se tu soubesses quem é que está falando contigo, então você já tinha dado um aleluia, um glória a Deus muito mais fervoroso do que esse. Porque cometemos o equívoco de achar que é o homem que está falando, mas quem está falando é algo muito maior que a gente nem sabe quem é. E pode ser que uma grande parte de vocês não esteja entendendo nada do que eu estou falando, porque nem sempre a gente entende o que Jesus diz na hora, mas depois a gente entende. Jesus está dizendo: se tu soubesses quem te pede, era tu que ia pedir. Sabe por quê? Agora ele vai explicar. Porque dessa água aí que tu está buscando e bebendo, se esforçando, pagando preço, todo dia você vai ter que vir aqui buscar dela de novo. Sabe por quê? Porque ela mata em partes a sua necessidade, que nunca vai se extinguir. Vai existir sempre a mesma necessidade. E é... O que eu quebrei aqui? Desculpa. Depois a gente cola de algum lugar. É baratinho, né? Dá um desconto, viu, Cristian? Tem que ser barato, meu Deus. Onde eu estava mesmo? Não sabe, né? Eu vou lhe dizer de novo. Jesus disse para a mulher: olha para cá. Todo dia você vem beber água aqui. Só que você vem beber água e não está resolvendo, porque todo dia você tem que vir beber. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Jesus não está falando da sede no sentido literal. Jesus está falando da necessidade dos nossos vilarejos. Está falando da necessidade de uma sede espiritual. Porque Jesus, aí a mulher diz assim: é? Nunca mais eu vou ter que vir passar essa humilhação aqui? Nunca mais vou ter que vir aqui buscar essa aposentadoria, essa fila enorme? Nunca mais vou ter que vir aqui? Nunca mais eu vou ter necessidade de novo? Jesus disse isso. Aí ela olha para Jesus e questiona. E aí é que está. Quando a gente não entende o que Jesus fala, imediatamente a gente questiona ele. Toda vez que você questionar Jesus é porque você não entendeu nada da mensagem. Agora, olha que coisa. Agora Jesus olha para ele e diz: porque a água que eu vou te dar é água viva. Essa daí é água morta. É o primeiro rabino da história da humanidade a descrever dois tipos de água: água morta e água viva. Água morta é água que não resolve. Água viva é água que traz resultado.
Não entendeu o que eu disse. Vou fazer você entender. João capítulo 7, versículo 37. E no último dia da festa, levantou-se Jesus e lhe disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fluirão de dentro de si rios de água viva. Preste atenção. Que festa é essa? Eu vou lhe dizer. Essa é uma festa fixa do povo hebreu, que durava 7 dias, viu, moça? 7 dias durava essa festa. No último dia da festa, os judeus traziam em baldes, em vasos, água, preste atenção aqui, e pegavam essa água, preste atenção, presa, e lançava nos degraus da escadaria do pórtico de entrada do santuário. E você, no último dia da festa, ia ver o quê? Um ritual religioso de milhares de pessoas religiosas que trouxeram a água que eles captaram 6 dias atrás, guardaram ela para o 7º dia, e no 7º dia eles pegavam essas águas, faziam uma fila enorme e lavavam a escadaria do templo. É daí que vem a cultura pagã de lavar escada de igreja, como que nem faz lá na Bahia. Vem daí. João 7,37. Eles pegavam, pastor Marcos, e jogavam água em um ritual simbólico de purificação. Só que aquela água que eles jogavam era água morta, água que não resolvia. Eu vou dizer água de fora, porque a água que resolve é água de dentro. Ele levanta Jesus no último dia, as pessoas tudo jogando água, olha que coisa forte, e diz assim, ó, bem alto: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fluirão. Todo mundo para olhar. De dentro de si. Não é um balde, são rios de água viva. Quem é que entende isso? Todo mundo ia olhar e dizer assim: você é um pregador doido, está falando besteira, vamos continuar lavando. Porque a gente tem mais facilidade em lidar com a água morta do que com a água viva. A água morta do que com a água viva. Água na Bíblia representa o reino dos céus, a virtude do Espírito Santo. Por isso que o batismo é na água, porque não tem como você nascer de novo se não for um mergulho no reino dos céus. Por isso que o maior batismo da Bíblia é a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, todos batizados na água de uma só vez. Aleluia. Jesus diz: a água que eu te dou é diferente dessa água, porque essa água vai jorrar para a vida eterna. A mulher disse para Jesus: então me mostra onde está essa água, você não tem nem balde para tirar. Ela não entende o que Jesus fala. Jesus disse: eu vou te mostrar onde está a água, só que faz o seguinte, é forte, hein? Volta na sua casa e chama o seu marido. Ela disse: então, sabe como é que é? Deixa eu lhe explicar. É que esse que eu estou agora não é meu marido. Jesus disse assim: disseste bem, nem esse nem os outros 5 que você tivesse. Ela se assusta. Por que ela diz isso? Porque ela já recebeu o impacto da água viva. Ela se assusta e diz: vejo que tu és profeta. Ou seja, quando a gente é banhado pela água viva, a gente é levado em uma outra dimensão de experiência. Se a gente não quer essa dimensão de experiência, supridora das nossas necessidades, a gente fica bebendo da água morta, todo dia, na beira do poço. Jesus olha para a mulher e diz: vai lá chamar. Eu gosto de uma música, já estou perto de terminar, do irmão Sérgio Lopes. Sabe quem é o Sérgio Lopes, né? É coisa antiga, um CD antigo dele, chamado Fé. Não sei se alguém já viu esse CD. E lá, ele faz um dueto com a cantora
E ele fez uma composição sobre essa música. Ele canta a parte de Jesus e ela canta a parte da mulher samaritana. E ela diz assim: Senhor, por que me pedes desta água? A terra em que está não te acolhe. Não vês que entre nós há um abismo maior que um grande gesto de bondade? Aí ele diz: mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, sacio a sede que tu tens de Deus. Aí ela dizia: a água que me pedes te refrescará. Aí Jesus dizia: a água que te dou te iluminará. Ela dizia: a água que me pedes vem da terra morta. Jesus dizia: a água que te dou jorra de Deus. A mulher ficou chocada com aquele encontro. Aquele encontro mudou a vida dela. Ouça, e ela ia naquele poço e agradecia a Deus todo dia. Louvava a Deus pela vida de Jacó todo dia. Mas a gente pode passar a vida inteira fadado a ir para o poço todo dia. Sabe por que ela ia todo dia, meio-dia, quando não tinha ninguém? Porque ela era uma mulher com muitos vilarejos da sua vida inabitados, escondidos e sem luz. E ela encobria esses defeitos, essas imperfeições, essas necessidades não supridas, com os trapos para que ninguém a reconhecesse. Ou seja, alguém vai dizer: a mulher era pecadora. Não sei se a mulher era mais ou menos pecadora do que os discípulos. Porque pode ser que os discípulos não tivessem 5 esposas, mas também não tinham a fé que a mulher tinha. E eu vou dizer uma coisa: os nossos defeitos não impressionam Deus, nem também as nossas virtudes. Deus não se impressiona pelo jejum que a gente faz, Deus não se impressiona pela devoção que a gente tem, Deus não se impressiona pelo dinheiro que a gente dá, nada disso impressiona. Só existe uma coisa no ser humano que deixa o Senhor impressionado: a fé. Eu só vi Jesus parar para pessoas que tinham fé, porque a mulher se joga nos pés dele e diz: mas também os cães comem das migalhas. Jesus parou e disse: estou impressionado, eu nunca vi uma fé como essa lá em Israel. O outro diz assim: não, o senhor não precisa ir lá não, só uma palavra sua já resolve. Jesus olhou e disse: nunca vi fé semelhante a essa. Estamos falando de um centurião, de um romano. Nós estamos falando, senhora, de uma mulher pecadora sírio-fenícia, libanesa. Nós estamos falando de um cego que clamou: Jesus, filho de Davi, e ele disse: vai, a tua fé te salvou. Então, cultiva a sua fé, porque só ela pode impressionar o Senhor. E a fé da mulher impressionou Jesus, porque Jesus parou a sua saga naquela vila, naquele vilarejo sem estrada, no meio do deserto, no meio do nada, onde ninguém queria ir, na beira daquele poço, meio-dia, sol causticante, porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher que ele sabia que ia ter fé. A mulher questionou Jesus e disse: mas vocês dizem que adoram em Jerusalém, a gente adora aqui nesse monte, foi Jacó que ensinou. Jesus diz: é besteira, porque está chegando o dia em que não vamos adorar só nesse monte, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Deus vai levantar adoradores em vários lugares. Você não está entendendo, mulher. Ela correu, chegou na cidade, disse para a cidade assim: eu encontrei aquele que os profetas disseram. Porque para Jesus ela diz assim: eu estou sabendo que o Messias é quem vai revelar essas coisas. Jesus olha para ela e diz assim: eu o sou que falo contigo. E ela creu.
Jesus falou que era o Messias para quantos que disseram besteira? Que Messias o quê? Ela creu que ele era o Messias. Correu na cidade, não quis mais saber da água, aleluia. Quando você encontrar com ele, irmão, a água vai ser só detalhe, o balde vai nem ter significado nenhum. Quando você encontrar com ele, você vai dizer: encontrei aquele que vai resolver tudo que a gente precisa, e ainda vai fazer algo muito forte acontecer dentro de nós. Porque não adianta nada a gente vir nesse poço e não mudar de vida. Não adianta nada a gente vir nesse poço e não nos tornarmos pessoas melhores do que quando a gente chegou aqui. Fala o ímpio lá, o ímpio acolá. Ímpio é quem pratica impiedade. Pode ser a gente. Esses dias alguém me perguntou: por que você perdoou esse cafajeste? Eu disse: pois é uma oportunidade para Deus me perdoar também. Porque o maior defeito é o defeito dos discípulos, se achar superior ao samaritano. E você, com todo respeito que tenho pela sua ortodoxia, você não é melhor do que o samaritano. Nós temos que julgar-nos ser inferiores aos outros. Essa é a grandeza do Evangelho. Correu, anunciou, a multidão veio da cidade e clamou, pediu que aquela passagenzinha de meia hora se tornasse em 2 dias. Jesus ficou na cidade, toda a cidade creu nele. Na cabeça do capítulo 4 diz que os de Jerusalém não acreditaram, mas os de Samaria acreditaram. Todo mundo acreditou nele. Diz assim: agora acreditamos, não pelo testemunho que você deu, mulher, mas pelas palavras que a gente ouviu e viu. Eu vou encerrar dizendo: esse poço que Deus te deu vai servir de ponte para abençoar muitas vidas ao seu redor. Esse poço que você está cavando, que o diabo está falando para você: para de cavar esse poço, que aí não tem água. Mas você acreditou, né? Que quem te disse que tinha água ali é conhecedor de todas as coisas. Não desiste. Não abandone esse poço. Porque vai ser bem na beira desse poço que Jesus marcou o encontro com você. Eu encerro essas palavras supérfluas e assim superficiais, melhor dizendo. Eu encerro dizendo para você: Jesus quer ter um encontro com você. Não, mas eu já sou crente não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Ele quer ter um encontro com você. E não importa se você é samaritano, não importa se você é judeu, seja lá o que for, está interessado em você. Fique de pé. Não acabou o culto não, viu, irmãos? Feche os seus olhos. Está com sede? Bem-aventurados que têm fome e sede. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Qual é a sua sede nessa noite? Qual é a sua necessidade mais profunda? Qual é? Qual é a necessidade que você não pode ignorar, que você não pode desprezar? Qual é a necessidade que te incomoda?
gente vem todo dia buscar água, a gente ameniza a necessidade. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente sacia a necessidade. A terra em que estás não te acolhe. Não vês que entre nós há um abismo maior que um grande gesto de bondade? Eu não posso te dar essa água, homem. Se você fosse samaritano, eu ia fazer esse gesto de bondade, mas eu não posso te dar por causa do abismo que nos separa. Jesus não veio para construir muralhas de separação. Jesus veio para fazer ponte, para unir o que foi separado, para reatar o que foi rompido. Todos os relacionamentos, ou a grande parte dele, que a gente abandonou, deixou ao léu, foi porque nós nos julgamos superiores. Achamos que o judeu da história sou eu e você, e o samaritano da história é aquele que falhou. Mas veja, o interesse de Jesus. Pelo fraco, pelo necessitado, pelo pequeno, pelo solitário, pelo desprezado. Vamos pedir essa clemência com humildade. Eu vou lhe dar 2 minutos para você falar com Deus. Do seu jeito. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte eterna de água viva. Demora muito mais morrer de fome do que morrer de sede. Essa tua sede está te matando. Essa tua sede já tirou grande parte da sua resistência. Essa sede te desgastou, te enfraqueceu. Essa sede está te desanimando. Essa sede está quase fazendo você desistir. Mas Jesus está aqui. Sente a presença dEle. Te dizendo: se tu soubesses quem te pede. Se tu soubesses. Se tu soubesses quem fala contigo. Vai chegar o dia que você vai ver com clareza quem é que fala contigo. Senhor, humildemente nós nos prostramos diante da sua grandeza. E humildemente te pedimos, nos ajuda. Só isso, nos ajuda. As pessoas lá de Samaria não querem que a gente venha aqui beber água por causa dos 5 e mais 1. Por causa dos nossos defeitos, das nossas escolhas, por causa dos nossos problemas, que todos sabem. Mas a gente vem aqui quando ninguém quer vir, buscar um pouquinho de refrigério.
Obrigado pelo presente de estar aqui, me esperando para se encontrar comigo, cheio de defeito, enrolado em trapos. Obrigado por me fazer sentir importante, porque lá em casa eu não sou mais, porque lá eu não sou mais. O Senhor está dizendo que o Senhor tem um plano para mim, e o Senhor tem um projeto para mim, e o Senhor me disse que vai me ajudar nesses 6 próximos meses a não desistir, porque eu vou encontrar a água que eu estou procurando. Então eu te agradeço. Sente a graça de Jesus agora. Sente o amor dele por você agora. Sente o acalento dele agora, dizendo: não foram seus defeitos que me impediram de vir, que eu já sei todos eles, mas foi porque você não desistiu de vir. Foi porque mesmo com tantos defeitos, problemas, você continuou vindo. Por isso que eu marquei esse encontro sem você saber, para resolver. Eu vou resolver. Vou saciar essa sede e vou suprir essa necessidade. A minha graça te basta. Recebe a minha graça. Recebe, porque ela te basta. Recebe a minha graça, porque ela te basta. Só aqueles que acreditam que pode levantar a mão, abrir a boca, glorificar o nome do Senhor e dar a Ele um forte brado de júbilo que exalta o nome dele para todo sempre no nosso meio. Dê um abraço a alguém perto de você e diga: Jesus marcou um encontro com você hoje. Tem alguém aqui hoje que quer ter esse encontro com Jesus? Venha rápido do seu lugar. Pode vir. Pode sair, venha rápido aqui. Eu quero orar por você. Não importa quem você é. Não importa. Eu sei que a maioria de vocês são evangélicos. Tem mais alguém interessado em ter esse encontro? Tem? Será que tem mais alguém interessado? Venha. Venha, venha. Pode vir. Estamos esperando você vir. Venha. Precisa experimentar dessa água hoje. Você pode vir. Aleluia, aleluia. Nós temos a segunda vida. Aplauda o Senhor, exalte a Jesus. Que maravilha, que bênção.
Tem uma água fluindo nesta noite. Eu tenho uma terceira vida para Jesus. Onde está a quarta? Aplauda o Senhor. Temos aqui uma vida preciosa para o Senhor. Aleluia. Onde está a quarta, a quinta vida que quer se render ao Senhor? Você que está afastado, afastada, volta para Jesus. Volta para Jesus. Nós estamos aguardando a mais importante de todas as decisões. Tua fonte de águas vivas, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar por estas vidas tão preciosas. Mas ao final do culto, se você sentir o desejo, ou melhor, você que está sentindo, mas de repente fica constrangido de vir à frente, ao final do culto procure uma pessoa, diga: olha, eu gostaria de me entregar ao Senhor Jesus e ter a ajuda da igreja. Eu quero ser ajudado. Essa pessoa saberá o que fazer para conduzi-lo aqui à frente e a gente vai orar por você. Nós temos 3 vidas. Quais os nomes? Edson, Deus abençoe. Está voltando, Edson. Leandro, a primeira vez, Deus abençoe. Roseli está voltando. Roseli, muito bem-vinda de volta. Nós vamos cuidar de vocês, viu? Há um espírito de graça, de amor nesta noite. Não é outro sentimento senão aquele que estava em Jesus diante da mulher samaritana. E se você quer uma igreja para abraçá-lo, para ajudá-lo, nós estamos aqui como um poço, não como sendo o mais importante, mas entendendo que o dono do poço nos ajuda a fazer o trabalho. Você pode dizer aleluia? Vamos orar por estas vidas. Estenda as mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, Tu és tão lindo, Senhor. Tu és tão maravilhoso. E nós temos aqui 3 vidas, Senhor, que têm uma história. E provavelmente tem vilarejos que precisam ser visitados por Ti nesta hora. Senhor, faz um milagre agora, o milagre do novo nascimento. Aplica a estas vidas o poder do sangue de Jesus. E que a partir desse instante elas sejam completamente libertas, salvas, abençoadas por Ti. Nós ministramos assim a Tua bênção como igreja Tua, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus aqui alegre diz amém. Por favor, fiquem de frente para a igreja. Em seguida, as pessoas que estão ao lado vão ajudá-los encaminhando para uma das nossas salas. Vocês vão receber uma lembrança, uma palavra de orientação. Cruzando as mãos com aquele sorriso nos lábios, vamos dizer assim: bem-vindo ao poço de Jesus. Juntos, bem-vindos ao poço de Jesus. Ainda bem que eles vão morar no céu. Vamos lá? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Amém. Olhe bem, queridos, o culto não acabou ainda. Como é de costume, nós vamos levantar as nossas ofertas e dízimos. Se assente só um instante, por favor. E para não ficar apenas em minhas palavras, gostaria de ler um texto bem rápido, inserido no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E, pastor Eliseu, com a sua permissão, o texto diz assim, no capítulo 7, e o versículo de número 1 em diante, diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isso. Até o versículo 4, olhe para cá, bem rápido aqui, é bem objetivo o texto. Diz que Jesus chegou em Cafarnaum,
O texto diz que Jesus chegou em Cafarnaum e alguns dos judeus compatriotas, além de nacionalidade, mas principalmente de fé, disseram ao mestre, ao rabino que tinha pregado naquela cidade naquela noite, suplicaram com instância que Jesus se dirigisse à casa de um centurião. O que é um centurião? Centurião é um chefe militar do império que dominava a Terra Santa naqueles dias, chamado de Império Romano. Então, esse centurião era alguém que tinha poder sobre um certo número de guardas romanos. Portanto, certamente pelo fato de ser romano, não conhecia o Deus de Israel, deveria ser adepto ao politeísmo greco-romano, onde se adora Júpiter, Netuno, onde se adora Vênus, onde se adora vários deuses de um panteão exorbitante de deuses, de representações. Portanto, poderíamos considerar este homem um pagão. E aí a multidão cerca Jesus dizendo, com instância, suplica que Jesus vai na casa desse ímpio. Aos nossos olhos, ímpio. Dentro de um padrão ímpio, perdido. Mas a multidão insiste, dizendo, o senhor tem que ir na casa dele. Isso é um desafio, sabe por quê? Olhe para cá. Jesus é um rabino credenciado, e se os outros mestres souberem que Jesus foi na casa de um pagão, ele perde a credencial. Ele perde o mandato dele de ensinar, a autorização de ser um rabino legalizado. Por quê? Porque na casa de um ímpio, de um pagão, tudo que tem lá dentro é considerado impuro. E, neste caso, os judeus religiosos têm todo aquele ritual de pureza, não se pode tocar, não se pode, nada disso. Então, como é que Jesus vai entrar na casa de um ímpio? Mas os judeus da igreja onde Jesus pregou estão insistindo, dizendo, o senhor tem que ir orar pela filha que está enferma deste centurião. A Bíblia diz isso. E Jesus deve parar e dizer assim, peraí, por que eu tenho que ir? Por qual motivo eu tenho que ir? Porque humanamente falando, legalmente falando, eu não tenho que ir. Se eu não for, eu não pequei. Mas eu quero saber de vocês, por que eu tenho que ir? Qual o motivo que eu tenho que ir? Qual o argumento que vocês vão me dar para que eu vá? E olha que coisa interessante, verso 5. Olha que a multidão diz, sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo, o centurião, ele mesmo edificou a nossa sinagoga. Ops, isso é forte, hein? Primeiro, amigo do nosso povo, Salmo 126. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Agora, a Bíblia diz que o próprio centurião daquela vila que guardava, que era o guarda, o chefe de todos os soldados romanos daquela cidade chamada Cafarnaum, era ele. O povo de Deus não tinha dinheiro para construir uma casa para Deus. Esse ímpio foi lá e construiu. Ele mesmo construiu com o dinheiro dele a sinagoga onde Jesus tinha pregado. Quando eles disseram assim, ele mesmo edificou a casa de Deus, Jesus não questionou mais nada, disse, então vamos lá agora. Por quê? Porque esse homem é digno de misericórdia. E aí a gente quer que Jesus cura e Jesus não cura. Por que não cura? Porque não tem poder? Não. É porque a gente não se faz digno de tê-lo por causa das nossas atitudes. Quando você pega a sua oferta, quando você pega o seu dízimo e coloca aqui, você está ajudando esta casa de Deus continuar edificada. Aos compromissos dessa casa continuarem sendo cumpridos. Você está cooperando para que a palavra de Deus seja pregada. Agora tem um detalhe, tá? Se você não faz isso, não tem problema.
Deus vai levantar um ímpio para fazer no seu lugar. E de todos os pecados, já terminando essa minha pequena explanação, de todos os pecados que cometemos, um dos piores é chamado de omissão. Porque você atropelar alguém acidentalmente é uma coisa, mas se você atropelar e fugir, é outra coisa. Então, quando a gente vem com a condição de dar uma oferta e entregar o nosso dízimo, a gente não faz isso, a gente não só atropelou, a gente atropelou e fugiu. E quando a gente atropela e socorre, nem sempre é crime, mas quando a gente foge, é crime. E aqueles que não querem se continuarem criminosos, feche os seus olhos que eu vou orar por você. Senhor, nós consagramos nossas ofertas, nossos dízimos, diante da sua casa, em reverência ao teu nome. Queremos nos tornar pessoas dignas da sua presença.